tarde, Yuri, Fernando Antônio, Sport News Rádio. Usado de centroavante, de 9, de lado, de extremo, de beirada, penso que pelos lados exige mais força sem a bola. E como você é habilidoso, mais próximo do gol seria melhor. Você marcou gol no último jogo, inclusive. Como você descreveria seu estilo de jogo e como você acredita que contribui para o sucesso da equipe? Boa tarde, Fernando. Eu me defino como jogador versátil, né? De acordo com o que o jogo pede, eu consigo passar uma versatilidade para o treinador que dá a opção de me usar como extremo ou como centroavante, né? Como a gente estava conversando em off aqui, eu tive a oportunidade de entrar contra o Londrina pelos lados, né? Fiz uma jogada de força, carregando bola, dando arrancada. Contra o Sport eu consegui entrar de 9 e agora contra a Chape também. Então aí a gente tem nos 3 últimos jogos aí, a gente teve algumas situações que me oportunizaram entrar como extremo e como 9 também, né? Nessa última resultando em gol, né? É um estilo que eu gosto muito, jogar com dois ali. Eu tive a oportunidade de jogar com o Lucão assim também aqui no CRB e foi muito legal. E como eu passei para você, nas últimas 3 rodadas eu consegui entrar tanto pelo lado quanto pelo centroavante. Então eu me defino como um jogador versátil nessas duas posições, né? Acho que de acordo com o que o jogo pede, a gente tem a oportunidade de estar entrando numa posição e outra. Yuri, um abraço para você, Rodrigo Veridiano, tudo bem contigo? A primeira fase aqui, a primeira etapa que você passou no CRB foi muito boa, a gente acompanhou toda a sua trajetória, aquela despedida emocionante lá no vestiário. Depois você foi para o mundo árabe, jogou em outras equipes e as contusões te atrapalharam um pouquinho, você volta para o CRB. Agora, já te deixaram em paz, seu recondicionamento físico a gente nota que você vem entrando bem e o mais importante de tudo, queria que você falasse disso, voltar a marcar gol. O resultado não veio, mas para você especificamente isso é muito importante, né, Yuri? Sim, verdade, né? Nessa minha volta, nesse meu retorno, foi o primeiro gol que eu marquei, né? Eu venho trabalhando muito a paciência, porque eu entendo que cada um tem o seu momento, né? E se eu tiver lesão, acho que foi muito legal e muito bom o Romulo ter aproveitado a oportunidade que ele teve, né? Acho que acima de qualquer coisa, qualquer ego, é importante que a gente entenda que tem o Anselmo, tem o Romulo, e são 3 jogadores que estão acostumados a jogar, 3 jogadores que estão acostumados a decidir jogos, né? Então eu tive que trabalhar um pouco essa paciência, porque a gente precisa também do melhor deles dois também, né? Não só o meu melhor, mas o melhor deles dois. E em determinados momentos, cada um vai ter a sua oportunidade, como já vem tendo. Eu tive minha oportunidade agora nesse último jogo, infelizmente a gente saiu derrotado, mas eu tive minha oportunidade de fazer o gol, fui feliz em marcar. Então é mais um pontinho que eu acho que o Daniel ganha para si, né, e para o grupo, né? De eu ter entrado e poder ter correspondido nessa última partida. Então acredito que a gente tem um grupo muito coeso, né, em relação à reposição, e foi mostrado agora nos últimos jogos também. Eu consegui também entrar bem contra o Londrina, contra o Sport ali. Tudo bem que é num momento do jogo ali que você precisa correr um pouco mais, porque algumas das vezes você tem que defender o resultado, outras vezes você tem que mudar o resultado, né? E nessa última partida contra o Chapecoense eu pude dar mais um passo ali em relação a mostrar para o grupo e para o Daniel que eu estou aqui para ajudar. Pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Yuri, parabéns pelo gol. Por que a dificuldade de jogar com quem está abaixo do CRB na tabela? Então, esse é um tópico que eu vim até pensando em casa. Eu lembrei muito bem de um jogo contra o Figueirense em 2020, né? A gente, no pré-jogo ali no vestiário, a gente comentou um pouco sobre esse jogo e eu até mesmo citei que clubes que estão na zona, quanto mais cedo você fizer um gol, você marcar um gol, você acaba destruindo a confiança que eles têm, porque eles já viram esse filme relativamente antes ali de sair atrás do placar, ter que correr atrás, e a gente realmente nós deixamos a desejar um pouquinho nesse último jogo. E nesse tipo de jogo a gente tem que aproveitar o quanto antes para tentar matar logo o adversário, para que você tire a confiança deles e possa crescer mais, aumentar um pouco mais a sua confiança para poder buscar o resultado. A gente não pode cometer mais esse erro, principalmente no retorno para a segunda etapa, que é algo que a gente já percebeu que está havendo uma dificuldade, mas a gente tem que mudar isso o quanto antes, porque se a gente tem objetivos maiores, a gente não pode vacilar nesses pontos. O próximo jogo é contra o Avaí no estádio Repelé. Como você está se preparando para enfrentar esse adversário? Existe algum jogador específico que você acredita ser uma ameaça?
Ou por outro lado, algum jogador que você está se concentrando em aproveitar provável vacilo? Eu, particularmente, eu prefiro me concentrar na nossa semana de trabalho. Acho que ela vai dizer muito sobre o que a gente vai apresentar na sexta-feira. Mais do que, independente do clube que venha, tá? Se fosse o Vila Nova, que está na liderança hoje, acho que a nossa semana de trabalho diz muito, muito mais sobre o que a gente pode apresentar na sexta-feira. Então, independente do adversário, acho que nesse momento, para mim, individualmente, o adversário fica um pouco em segundo plano, porque a gente tem que se concentrar no que a gente é capaz de fazer. Da mesma forma que a gente tinha que ter se concentrado um pouco mais contra a Chapecoense, a gente precisa aumentar esse nível de concentração para encarar o Avaí. Yuri, nos jogos que o CRB venceu, precisa sofrer tanto, principalmente no segundo tempo, e com times que estão abaixo da tabela, como foi o jogo também contra a Chapecoense, dificuldades de poder também, de reação, ou até para virar. Se bem que o CRB, quando marcou o primeiro gol, né, quando você marcou o gol, faltavam 10 minutos para terminar o jogo e mais 10 de acréscimo. Mas mesmo assim, o CRB não conseguiu. Porque tanto sofrimento quando ganha e quando o CRB começa perdendo, a dificuldade também de tentar reagir, na sua opinião. Eu costumo dizer muito assim, eu participo de uma mentoria para atletas, então eu costumo dizer que existem dois mundos, né? O mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é que a gente quer vencer o jogo com facilidade, mas o mundo real não é assim, não vai ser. Não vai ser. Eu assisti o jogo do Vila Nova ontem contra o Vitória e não foi fácil também para o Vila Nova. Se você parar para ver, o Vila Nova está em primeiro, parece que é fácil estar em primeiro. Só que não foi fácil. Eu assisti o jogo e naturalmente isso vai acontecer com a gente também, né? Nós não temos um time que, independente das peças, a gente vai estar no G4, vai estar na primeira posição, a gente precisa jogo a jogo. E esse é o mundo real, a gente tem que trabalhar jogo a jogo, né? O mundo ideal seria que a gente pudesse jogar todas as partidas sem cometer erros, mas o futebol é assim, são 11 contra 11, né? Existem jogadores capacitados do outro lado também que poderiam estar aqui, como os nossos aqui poderiam estar lá também. Então, nesse mundo real, isso que vai acontecer. Infelizmente, vão ter jogos que a gente vai sofrer um pouco mais e, felizmente, vão ter jogos que a gente vai controlar, dominar, o que também já aconteceu, né? E pode vir a acontecer em determinada partida específica. Pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Yuri, a prioridade no momento é a permanência na Série B? Não. Acho que o que a gente tem de qualidade aqui, a gente não pode se contentar em achar que fazer 45 pontos vai ser o que vai ditar o nosso campeonato. A prioridade no momento é a gente se preocupar em sair dessa zona. Consequentemente, saindo dessa zona, a gente vai estar atingindo ali os 45 pontos e passo a passo a gente vai pensar no que a gente tem que mirar. Obviamente que a gente vai ter sempre que mirar à frente, mas a gente não pode querer falar de G4 agora, no momento que a gente está ali naquela zona morta, digamos assim, né? A gente está próximo ali do top 10, mas também não está salvo da zona de rebaixamento, né? Então acho que são momentos que a gente precisa ter a percepção de que é pensar no que o campeonato está proporcionando para a gente no momento. No momento a gente tem que pensar, obviamente, sempre para frente, mas agora o próximo passo é entrar no top 10. Vamos entrar no top 10, vamos ver o que a gente consegue, depois top 8, depois G4 e assim a gente vai minando um pouco os objetivos que a gente tem que ter no campeonato. Yuri, do futebol a gente nem precisa falar, né? Você consagrado ano passou, tem no CRB uma fase boa e agora se recondicionando. E você tem duas características que me chamam a atenção. Uma, que a sua humildade por ter falado aí do Romulo, você estava machucado, a oportunidade dele. E a outra, que quando você é perguntado mesmo na dificuldade, sem cara, você não tem medo. A gente viu que no jogo contra a Chapecoense, você discutindo lá com os zagueiros. E o teu comportamento com os companheiros, a briga pela vaga aqui, o trabalho também no dia a dia. O que é que você tem principalmente passado pelos mais novos e o que é que você tem buscado também dos jogadores que você considera que sejam mais experientes do que você? Cara, acho que é muito tranquilo você lidar com jogadores experientes, porque muitos já viveram o que você já viveu, então todo mundo se reconhece nesse ambiente, né? Cada um tem sua história, cada um teve suas vitórias, suas derrotas. Muitos já passaram por clubes grandes, outros menos, mas todos jogaram, todos conquistaram alguma coisa, então é muito tranquilo você lidar com jogadores experientes assim. Eu falando como jogador, tá? Não como gestor de pessoas. Então, com os jogadores mais novos também, eu tento não ser chato, mas eu tento sempre dar um alerta, conversar, para ter mais fome, para querer estar onde a gente está. De repente vai ter um jogador mais novo, outro que não está pegando relação agora, e a gente precisa alertar para que se concentre nos treinamentos, porque o jogador se escala no treino.
né? Porque não é porque eu fiz o gol contra a Chapecoense que eu vou jogar titular no próximo jogo. Não, eu preciso mostrar essa semana aqui que eu sou capaz de estar nos planos para o jogo contra o Avaí, tanto iniciando quanto entrando no decorrer da partida. Então, lidar com esse tipo de jogador que a gente tem aqui no grupo, de certa forma é tranquilo. Para mim também, eu sou muito respeitador, né? Eu prezo muito pelo respeito. Independente de quem vai jogar, independente de quem é meu companheiro, de quem está disputando posição comigo, independente de quem está me marcando no treino, eu prezo muito respeito porque eu acho que cada jogador tem o seu momento e ninguém vai tirar esse momento dele, né? Se eu tive a oportunidade de entrar contra o Chapecoense e marcar o gol, eu tive oportunidades também anteriores que eu não marquei gol, então a vida que segue, vida que segue. Então eu respeito muito cada jogador e cada história que se tem aqui no clube. A pergunta do Iverson Fernandes, CBN Maceió. Parabéns pelo gol, Yuri. Na sua chegada ao CRB, logo na apresentação, você falou que estava chegando a jogar como 9, mas em poucas oportunidades você jogou nessa posição. Contra a Chape, jogou e marcou. Atuar como beirada te deixa desconfortável? Não deveria, não me deixa desconfortável, não deveria me deixar porque eu passei grande parte da minha carreira jogando como beirada, então não é algo que eu desaprendi a fazer, né? Não é uma função que eu desaprendi a exercer, né? E hoje em dia eu prefiro muito acreditar que a gente não precisa ser muito recluso a uma só posição, a uma só situação, né? A gente tem o Daniel que é super capacitado para entender, né, aonde cada jogador pode render e em que momento esse jogador pode render em tal posição, né? Se ele entendeu que em alguns momentos eu pude jogar de extrema, de beirada, ele realmente entendeu e eu aceitei também. Não é só uma decisão única, exclusiva dele, né? Se eu aceitei, se eu sei que eu tenho a capacidade de ajudar, de auxiliar naquela posição, eu vou fazer sem medo nenhum. É algo que eu fiz a minha vida inteira, né? E passar a jogar de 9 foi uma situação recente, inclusive, de 2020 para cá, que eu também dei resultados. Então, assim, a gente não precisa se reclusar a uma só posição. A gente pode ficar feliz que a gente tem duas oportunidades de estar ajudando a equipe. Então, isso acho que é de grande valia. A gente está sempre de olho na oportunidade, o que a partida pede, o que a situação está pedindo, para que a gente possa estar sempre dando o nosso melhor. Yuri, como faz para jogar agora com um time tão tradicional que é o Avaí, que não era para estar realmente abaixo da tabela, tem jogadores qualificados, mas está numa posição ruim. Como é que faz para jogar? E eu fico muito à vontade para outra e última pergunta. Você é um cara muito politizado, não é um cara chato, não é um cara lacrador, já te conheço de muito tempo. Esses vários atos de racismo que acontecem, você já sofreu, você já passou por isso, e o que você teria a dizer também nesse momento, né, de um absurdo, a gente está vivendo num país que é miscigenado e está passando tudo isso. Estou aproveitando essa oportunidade, porque para mim você é um cara ideal, um cara politizado para falar sobre esse assunto também, que engloba todo o futebol, mexe com a sociedade também. Primeira pergunta, eu acho que o que a gente deve esperar do Avaí, a gente acompanhou um pouco do jogo, a gente estava concentrado, Avaí e Ponte Preta. Então, o que a gente pode esperar um pouco do Avaí é sobre as transições deles, né? São muito boas, por sinal, né? Só que, como eu te falei, e é do fundo do coração, eu prefiro me preocupar muito com a nossa semana de trabalho, o que a gente vai ser capaz de acertar, o que eu vou ser capaz de evoluir nessa semana individualmente, para eu estar seguro de que eu e nossos companheiros, a gente pode entrar em campo e realmente dar o que a gente precisa, dar o resultado que a gente necessita, que a gente está buscando, né? Em relação a sua segunda pergunta, primeiro que eu acho assim, uma tremenda estupidez, uma ignorância do brasileiro, tá? Ainda a gente tem que debater sobre isso, né? Eu nunca sofri no futebol, no caso de racismo. Nunca sofri, mas sempre fui passível de sofrer, tá? Graças a Deus nunca sofri. E não é porque eu sou preto que eu sei o que é, porque eu nunca sofri, mas eu tenho certeza que quem sofreu tem muito mais a dizer do que simplesmente o sentimento que teve, né? Eu acho que um dos problemas, uma das soluções, na verdade, seriam os órgãos maiores sentarem, se reunirem, estudarem opções para diminuir, né? Isso não vai acabar da noite para o dia, tá? Isso é a maior ilusão que a gente pode estar falando aqui. Isso não vai acabar da noite para o dia, mas a gente precisa ir diminuindo e punindo. O brasileiro, infelizmente, funciona assim. A partir do momento da punição, o brasileiro começa a funcionar. Quando você tira dinheiro do bolso, quando você manda para a cadeia, e esses tipos de punições realmente funcionam no Brasil. É uma pena, mas a gente tem que dizer a verdade, né? Então, infelizmente, não vai ser uma entrevista que vai mudar isso tudo, mas eu acho que também já é um caminho, já é um movimento, né?
Eu não gosto muito de polemizar diversos assuntos, mas eu, graças a Deus, eu tenho capacidade para não fugir e responder sobre todos eles.